Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Bendita Ensina. E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse balanço de macramê, que é super fácil de fazer. E para esse balanço a gente vai usar o meu queridinho barbante 40 fios da Supremo, que é maravilhoso. Vamos usar uma tábua de madeira, eu escolhi a pinos, ela tem que ter 4 furinhos nas pontas. A minha tem 50 centímetros de comprimento, 25 de largura e 4 centímetros de espessura. Fita métrica, né? Claro. Uma agulha de crochê e uma tesoura. E pro meu balanço eu escolhi a cor chumbo, que tem essa referência. Eu escolhi essa cor porque facilita de não sujar, além de ser linda. É muito importante que a gente faça esse balanço com um fio mais grosso, por isso eu escolhi o barbante 40 fios, porque vai dar uma ótima resistência para o nosso balanço. Além de ter um rendimento incrível, vocês conseguem fazer essa peça com apenas um rolo e ainda sobra um pouco de linha para você usar em outros projetos. Eu amei esse fio, gente. E essa vai ser a quantidade de fios que vamos precisar. Bom, gente, cortei meus fios e esses são os fios da primeira alça. Aí nós temos os 2 fios de 17 metros, referentes a essa alça. E também temos os 3 fios de 5 metros, que vai ser a base da nossa trama. Nós vamos juntar todos esses fios, eu dobrei cada um ao meio e vai ser nessa curvinha aí que nós vamos fazer a trama do nosso punho. Vou usar essa fita aqui só para me ajudar a marcar o começo e o final do punho. Dessa forma, vai ter esse tamanho. Eu usei essa fita, mas você pode usar um barbantezinho ou algo que vai sinalizar para você aonde começa e aonde termina a trama. E agora eu venho com nossos 2 fios de 2 metros, porque são eles que vão fazer os nós da trama, né? Então, vou abrir aqui meu fio. Aí temos, né, nossas marcações do começo e do final. Vou pegar a ponta dos 2 fios, vão ser os 2 fios de 2 metros juntos, tá bom, gente? Vou posicionar eles embaixo dos fios principais, né? Dar esse espaço de uns 4 dedos, assim, mais ou menos. E com o restante do fio, eu vou passar por cima dos fios principais. Vou usar um apoiozinho para o fio não correr. Aí eu passo por cima dos fios principais e venho com a outra parte passando por baixo. É meio que um nó festonê, né? A primeira parte de um nó festonê. Ajusto ele bem rente à nossa marcação, né? E vamos para a segunda parte desse nó, que agora vamos fazer o contrário. A gente passa primeiro por baixo dos fios principais e por dentro dessa barriguinha aí, da mesma forma. Aí você aperta bem o seu nó, ajusta ele, né, pra ficar bonitinho e pra também ele não ficar folgado, né, na trama. Aí eu tô ajustando bem. E vamos repetir o mesmo processo, gente. A gente vai intercalando. Primeiro o fio passa por cima dos fios principais e também por dentro da barriguinha. E na segunda parte desse nó, a gente passa por baixo dos fios principais e também por dentro dessa barriguinha que vai formar. Não tem erro, gente, é só a gente intercalando dessas duas formas e quando o nó estiver formadinho, a gente vai ver por essa voltinha que faz aí, ó. Aí eu já tô vendo que eu tenho 2 nós desse. E fazemos essa trama até chegar na marcação. Agora o nosso punho tá quase pronto, falta fechar ele fica assim, muito bonitinho, né? Com essa voltinha, perfeito. E a gente vai dar um nozinho nesses fios que sobraram, nesses fios menorzinhos, né? Que a gente separou pra fazer a trama do punho. Dei um nó em todas as pontinhas, né, que ficaram. E agora eu venho com o meu fio de 40 centímetros e nós vamos fazer o nó de amarração aqui pra fechar esse punho. Aí nós pegamos a ponta do fio, né, dobramos ela, seguramos e a gente vai enrolar esse fio por toda essa volta aí. Pode ir enrolando até ficar um bom tamanho e você já vê que tá de uma forma segura.
E aquela partezinha que nós dobramos, tá aí a pontinha dela, né? A gente vai passar o restante do fio por dentro dessa voltinha, né, que fica por dentro aí, e vamos puxar a ponta do fio que a gente tinha segurado também aquela hora. Depois é só você ir cortando os excessos para ficar bonitinho. E já temos o nosso punho pronto e ele ficou bem firme. Bom, gente, agora é a parte que a gente vai precisar ter um pouquinho de paciência, porque a gente vai trabalhar com fios muito grandes, né? Esses aqui são os meus 2 fios de 17 metros, eles dobrados ao meio viram 4 fios, né? E essa aqui é a nossa base, que ficou com 6 fios, como vocês podem ver. Pra gente ter uma aulinha melhor e mais rápida, eu vou mostrar pra vocês o processo que vocês vão fazer por toda a alça do balanço, mas eu vou mostrar em uma miniatura, porque como os fios são muito grandes, fica mais difícil. Agora com a miniatura, esses fios do meio estão representando os fios do meio da nossa alça do balanço, né, de 5 metros, e esses fios aqui estão representando os nossos fios de 17 metros. Vamos fazer o nó espiral. A gente passa o fio da esquerda por cima dos 2 fios da base e por baixo do último fio, né? E esse último fio a gente vai entrar dentro dessa barriguinha que foi formada. A gente puxa até o final. Esse nó não tem segredo, é o mesmo processo durante todo o nó. Sempre começando pelos fios da esquerda que passa por cima da base e por baixo do último fio, né? E o último fio que entra dentro da nossa barriguinha e a gente conclui o nosso nó. É muito fácil, gente, não tem erro. É esse processo aí, esse movimento durante toda a alça do nosso balanço até a gente atingir o tamanho desejado, né? Percebam que a nossa trama começou a virar e o fio que estava na esquerda agora foi para a direita, mas a gente sempre vai pegar o fio da esquerda, que está vindo pela esquerda. E você vai fazendo esse movimento na alça do balanço toda, vai apertando bem o nó para ele ficar bem firme e bem bonito. E agora uma dica para trabalhar com fios muito grandes, para a gente não ter que puxar aquele fio todo, é enrolar o seu fio, né? Enrolar desde o começo e dar um nozinho com algum outro barbante ou alguma outra coisa, uma liga, algo assim, que aí fica melhor pra gente ir passando o fio dentro da barriguinha e tudo mais. Porque o fio muito grande, como a gente tá trabalhando com um fio de 17 metros, né? Ele é muito grande, então pra gente passar ele todo fica muito ruim. E aí nós ficamos trabalhando com fio assim, não é difícil, gente, é o mesmo movimento, tá? É a mesma coisa, só você vai precisar ter um pouquinho mais de paciência, porque realmente é um fio muito grande. Aí eu terminei minhas 2 alças e elas ficaram exatamente com 1,55 m cada, desde o começo do punho até esse finalzinho do nosso nó espiral. E agora nós vamos fazer a bifurcação da nossa alça, né, que é para colocar no balanço certinho na madeira, e vamos dividir os fios ao meio. No meio eu tenho 6 fios, eu vou ficar com 3 para cada lado, e os 2 fios, né, os maiores que vão trançar para cada lado, 2 para cada lado. E vamos fazer o mesmo processo do nó espiral. A gente vai trançando assim, eles divididos mesmo. E vamos ficar com 2 partes, né, em nó espiral. Sempre daquele modo, né, que a gente já sabe, já aprendemos. Sempre o fio da esquerda que começa, passa por cima dos fios da base e por baixo do último fio, que é o último fio que vai entrar na barriguinha. Dessa forma aí, gente, não tem erro, é sucesso. E nessa partezinha nós vamos ficar com 20 centímetros. Aí as 2 partes vão ter que ficar com 20 centímetros, tá, gente? As 2 partes têm que ser iguais para não dar diferença lá no balanço. Ele não ficar mais caído para um lado nem para o outro. E as minhas ficaram assim, com 20 centímetros cada, ficaram bem iguaizinhas. E agora nós vamos prender a nossa alça na tábua. E, gente, a gente vai separar assim, né? Porque é cada ladinho desse para um buraquinho e o mesmo do outro lado, tá? Da outra alça.
Vou pegar os fios do meio e eu vou enrolar eles assim, dá super certo dessa forma que eu faço. Eu enrolo e eu vou meio que enroscando ele para dentro do furinho. Se vocês quiserem usar agulha de crochê dá certo também. A minha é muito grande para passar nesse buraquinho e eu fiz dessa forma e deu super certo. E você vai fazer esse processo, né, de passar os fios nos buraquinhos, nos 4 buraquinhos, né, nas 4 partes. E para prender esses fios nessa tábua, para eles não ficarem soltos, né, eu vou dar um nó simples mesmo. Eu pego todos os fios e dou um nó com todos eles juntos, né, fica bem, eu acho que é a forma que fica bem firme. E eu separo eles assim no meio e vou dar mais uns 2 nozinhos assim, com eles separados. Aperta bem o nó, tá, gente? Pra ele ficar bem seguro, bem firme. E eu faço dessa forma. Eu sentei, achei que ficou bem seguro, não cedeu. E ficou assim. Agora, pra não ficar feinho, a gente vai dar um acabamentozinho, né? Nesse finalzinho aí. Vamos fazer aquele nozinho, né? Aquele nó de finalização que a gente já conhece, que é aquele nozinho que a gente vai passando o fio, né, em volta. Depois a gente entra naquela barriguinha e puxa ele pra cima. Não tem segredo não, a gente já aprendeu ele no começo do vídeo. E aí é só você finalizar cortando, né, o excesso de fios. E fica assim, gente, eu achei que ficou uma gracinha. E tá aí o resultado do nosso balanço, eu achei que ficou maravilhoso. Eu amei produzir essa peça e espero que vocês também gostem muito. Eu sentei e balancei nele, achei super seguro. Se você quiser uma segurança reforçada, eu te aconselho a pôr sapatilha de aço nos punhos, né? Mas ainda assim, tá ótimo pra balançar, serve muito bem. O barbante 40 fios aguenta demais. Ele é bem grosso e fica esse resultado lindo que vocês estão vendo. E essa peça também serve para ser uma mesinha suspensa, né, para você usar como decoração. E é isso, obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você goste desse tutorial, que goste de produzir essa peça. Se fizer, não esquece de nos marcar. Beijo grande e curte e comenta para mais tutoriais.